Quem escreve e narra as histórias é exatamente o médico Lucas. E nós, para ser bem direto, nós vamos nos deparar com diversas situações dentro do livro de Atos que nós vamos ver de forma clara a ação do Espírito Santo. Uma igreja que buscava, uma igreja que orava, uma igreja que intercedia e uma igreja que fazia a obra, porque era uma igreja andante. E é interessante que ela não deixava de honrar os seus compromissos no templo, de fazer aquilo que lhe era, como responsabilidade. E logo nós vamos perceber que no capítulo de número 3, nós vamos encontrar exatamente dois homens que estavam subindo juntos ao templo para a hora da oração. Então a Bíblia é bem clara, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque o livro de Atos vai nos mencionar de forma clara que eles foram para a hora da oração. Então, se percebermos, no capítulo 1 fala de oração, capítulo 2 fala de oração, no capítulo 3, oração, no capítulo 4, oração. No capítulo 5, não vai falar de oração propriamente dito, mas vai falar de 2 pessoas que morreram fulminadas dentro do templo. Isso é resultado de uma igreja em comunhão, não é verdade? Capítulo 6, da escolha dos diáconos, oração. Capítulo 7, clamor de Estevão. Capítulo 8, oração. Capítulo 9, oração. Vai encontrar Paulo orando, ou Saulo orando, jejuando. No capítulo 10, Cornélio também orava. No capítulo 11 se fala de oração. No capítulo 12, a igreja estava orando, 12:5 aproximadamente, vai orar pela libertação de Pedro. 13, estando eles orando, o Espírito do Senhor abençoou junto com eles naquele momento ali, porque Paulo iria para uma obra missionária e o Espírito havia dito para que eles pudessem ser separados. Então a Bíblia vai ser bem clara quando se vai tratar acerca de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios também vai falar de oração. Então a Bíblia está recheada de versículos que vai falar sobre oração. E nós vivemos num tempo que está exatamente acontecendo ao contrário. Os nossos cultos de oração estão sendo os cultos mais vazios. Uma igreja, um povo que quer fazer a obra de Deus e quer ser cheio do poder, mas não gosta de orar, não gosta de buscar a Deus, não gosta de se envolver com o céu. Estamos vivendo um tempo exatamente que na hora da oração não existe mais, ou poucos são aqueles que ainda se propõem ao desafio da oração, porque orar é batalha espiritual. É na hora da oração, e quando você quer se envolver com o céu, é que o telefone toca, a criança chora, gente chamando, acontece de tudo. Para quê? Para que você não venha entrar na fiação do trono da graça. E isso é um problema muito sério, porque se nós não entrarmos no trono da graça, não teremos uma visão daquilo que Deus quer nos mostrar através da oração, porque a oração ela é bússola para nos direcionar em todos os sentidos. Então fica claro de uma igreja em Atos dos Apóstolos que estava todo o tempo em oração, e a oração surtia um efeito tão grande que resultados eram extraordinários através dela, porque Deus respondia por sua bondade e misericórdia. Então é interessante que eles subiam a hora da oração, mas exatamente naquele momento nós sabemos também que está acontecendo algo no templo, ou seja, sabemos que se os judeus eles oravam 3 vezes ao dia, exatamente naquele horário, naquele período da oração, era um tipo de sacrifício que estava sendo prestado no templo, ou seja, eles estavam indo porque alguma coisa estava acontecendo no templo. Não era uma campanha de chave de envelope, não é, eu vou falar, Jesus, oh Deus, não era uma campanha para entregar a bênção, mas era um povo que queria observar exatamente os sacrifícios que estavam sendo prestados, para saber que se a aprovação de Deus viria acontecer sobre o ambiente ou não. Então é interessante, até porque o tipo de sacrifício que alguns historiadores irão apontar aqui nesse horário, exatamente aquele período de sacrifício que levava o homem a Deus, porque a gente confunde muitas vezes o holocausto, a gente confunde a oferta de manjares, a gente confunde a expiação. Então são sacrifícios completamente diferentes, mas o que está acontecendo
acontecendo aqui pelo horário, porque ele era oferecido pela manhã e à tardezinha, quase chegando à noite, era exatamente o sacrifício de holocausto. E o sacrifício de holocausto, eu acho interessante que a sua palavra, ela no hebraico é olar. Olar significa aproximar-se. Só que quando eu estudo a raiz da palavra olar, me dá a entender que significa lugar de encontro. Então quem está indo para a oração por causa do que está sendo posto sobre o altar, está indo dizendo para Deus: Deus, eu estou marcando um encontro com o Senhor, eu estou marcando um encontro com o Senhor. Para quê? Porque o judeu entende, quando ele desce na oração, a causa dele é para ser o quê? Batido o martelo, para que Deus possa justificar aquilo que está pendente para ser resolvido. Então assim, é uma ligação terrena com o céu, para que o céu possa mover a terra, para que algo possa mudar. Talvez você entrou aqui nesse dia de hoje, talvez sem esperança, ou talvez pensando: Deus, eu tenho buscado ao Senhor, às vezes até força para orar eu não tenho, mas Deus está dizendo assim: persevera na oração, porque o amanhã teu pode ser diferente, a porta pode se abrir, a sepultura pode, Deus pode transformar situações através da oração. Então não pare de orar e não pare de colocar altar diante dos céus. Exatamente nesse momento que eles estão chegando para a oração, e o texto ele é bem claro, que todos os dias colocavam um homem à porta do templo chamada Formosa. Todos os dias esse homem era trazido, diz o texto. E eu acho interessante que, se a narrativa é o próprio Lucas quem está dizendo, ele vai dar um parâmetro médico, porque ele vai dar um parecer dizendo: e ele é coxo desde do seu nascimento, ou seja, já foi visto quando ele nasceu que já era coxo. Olha só que interessante, porque era desde o ventre da sua mãe. Aí aquele homem, imagina, crescendo sem condições de andar, porque alguém carregava ele. Não vamos falar aqui da questão de maldição, se era ou se não era, pelos costumes da época, mas é interessante que aquele homem, ele era levado até a porta do templo todos os dias. Fala para o teu irmão assim: aquele homem era levado à porta do templo todos os dias. O que interessa a gente saber disso é porque a obra missionária tem que se entender que, dentro do contexto missionário, tem pessoas que precisam ser carregadas, e nem todo mundo está disposto a carregar, porque se entrou no coração de um povo um individualismo tão grande que ninguém quer saber de carregar ninguém mais. Se nós somos um grupo mais ou menos de 30 pessoas, e se cada uma estiver disposta a carregar mais uma, se tornam 60. Obra missionária é contra a minha própria vontade, porque se eu atendo à vontade do céu, eu devo entender que eu tenho que carregar alguém, porque esse alguém, mesmo que não entre, mas na porta está ouvindo, na porta está louvando, na porta a palavra está chegando. Cristo não é só nosso, é para ser repartido com muitos. Então, se ele era trazido à porta, exatamente a porta formosa que dava acesso ao pátio das mulheres, e ele ali, ele está sentado, e eu acho interessante que a posição que ele está sentado é exatamente, posso falar? Exatamente, posso falar, pastor? Entre o limiar, ou seja, ele não está nem dentro do pátio nem fora do pátio. Vou repetir: a parte em que ele está sentado
é exatamente uma área que ele tem visão de quem está chegando e de quem está saindo. Então ele está com a metade dentro e a metade fora. Estamos vivendo um tempo, pastor, de crentes meio a meio. Ele é mundano e ele é crente. Ele consegue conciliar as duas naturezas, se Deus plantou em nós somente uma. Pastor, mas eu vivo nessa terra. É verdade, eu vivo nela, mas não pertenço a ela, porque eu sou cidadão do céu. O sangue que manou na cruz do Calvário foi para me lavar. Para quê? Mas nos desgarrar de uma terra podre, de uma terra suja, para habitarmos a celestial. Crente meio a meio, crente que fala palavrão, crente que toma bebida alcoólica, crente que adultera, crente que vive uma situação estranha, de uma vida dúbia, anda nua nas internet por aí, anda nu sensualizando nas internet por aí. Eu não sou cidadão desta terra e me convém estar em santidade, porque Ele é santo. Oramaia, Shúria, Bacalabaia. Porque estamos nos envolvendo de tal forma com o mundo que se olha para os crentes hoje em dia na rua, não se sabe mais quem é crente e quem não é. Porque nem a paz do Senhor mais a gente quer dar um para o outro. Fala, qual é? E aí, tudo bem? Legal? Fala aí, meu chapa. Fui dar a paz do Senhor para o irmão numa igreja, ele, e aí, pastor, tudo certo? Nem paz do Senhor dava. Está saindo do nosso vocabulário aquilo que foi plantado pelo céu como identidade. Escrevi tanta coisa, mas Deus está me mandando ir por esse caminho, então vamos embora. E sabe o que eu acho interessante disso? É que se a gente perde a identidade, será que o céu te reconhece? Me reconhece? Não estou falando de vestidão, não estou falando de coque na cabeça, não estou falando nada disso. Eu estou falando de prudência, de santidade, de ser alguém que o céu pode olhar e falar assim: olha aí, meu servo. Aí ele está todo dia ali, ele não entra, mas também não sai. É tipo aquele crente no meio do departamento, ele não ajuda, mas também ele não atrapalha, está ali, é meia boca. Aí o texto vai dizer, e eu acho interessante, que o texto vai dizer que Pedro e João estão entrando. Quando está entrando, o que ele vai pedir? O texto vai falar, entrando no templo, pediu, e vendo Pedro e João entrando no templo, pediu, não estava pedindo. Isto significa que o verbo está conjugado no pretérito perfeito, uma ação iniciada e terminada. Pediu e ficou esperando a resposta. Ele não fica pedindo, como fez Jairo com Jesus. Se a gente entrar no texto do grego, nós vamos perceber que Jairo ele ficou insistindo, até que chega aqueles homens e fala assim: não perturbes mais o mestre. Aí nós vamos perceber que ele pediu que lhe desse o quê? Uma esmola. Pediu que lhe desse uma esmola. Só que Pedro vai olhar para ele e vai dizer: olha para nós, porque ele está esperando receber uma esmola. Só que é interessante que o que ele pede, ele não recebe. É uma oração completamente contrária, varão. Uma oração que você pede e Deus te dá aquilo que você não pede. Ou seja, ele pede o quê? Esmola. Ele recebe esmola? Ele recebe esmola? Não fique com medo não, irmão. A cara é feia, mas a misericórdia ajuda. Ele pede esmola, ele recebe esmola?
Recebe? Então isto significa que ele recebe aquilo que ele não pediu. Porque o texto está dizendo, olha para nós, e eles vai falar assim, olhou para eles, e o texto segue dizendo, disse Pedro, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Ou seja, naquele exato momento, no pôr do sol, o brilho do sol vai bater na porta, e a porta sendo de bronze, doada por um homem chamado Nicanor, com os detalhes de prata e de ouro, vai reluzir no rosto de Pedro, o que vai inspirar para dizer, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Segura, porque lá vai. Sabe por que tem crente na igreja que não dá glória e nem aleluia? É porque cada um dá aquilo que tem, porque quem tem glória entrega, quem dá aleluia entrega. A gente dá aquilo que tem. Orabaia, Súria, Bacantaraia. Sabe o que Moisés falou? Senhor, estou cansado, faz o seguinte, separa 70, e desses 70 eu vou tirar de você, Moisés, e vou colocar sobre eles. Olha como, pastor Eli, olha como Moisés estava cheio, porque tirou, Deus nem tirou de si mesmo, tirou de Moisés para distribuir para 70, cada um dá aquilo que tem. É por isso que tem gente, irmão, que entra no culto de boca fechada e vai embora de boca fechada. Por quê? Porque vem em busca da chave, do envelope. Ei, dá glória a Deus, porque Deus pode estar entrando lá e resolvendo o teu problema. Salmo de número 100 é um cântico de ação de graça. Entrai pelas suas portas com louvor. A expressão hebraica ali, entrar pelas suas portas com louvor, não está dizendo que se deve entrar de boca calada, está dizendo que você tem que sair de casa cantando, adorando, e quando chegar no templo para entregar o sacrifício, a oferta, está ainda adorando, louvando, entregando a Deus. Por quê? Porque o judeu entende que se ele não entrar adorando no templo e sair adorando, aquilo que ele vem entregar para Deus é algo incompleto. É por isso, irmão, que a gente está na igreja, muitas das vezes não sente nem um arrepio. Por quê? Porque para muitos se tornou um encontro social. Ei, igreja não é encontro social, não é para encontro de empresário, não é para encontro de financeiro, não. A igreja é do Senhor, é para se encontrar com aquele que fez os céus e fez a terra. Oh, glória! Se eu receber de Deus, eu dou glória. Se eu não receber, eu não dou glória. Se eu sentir, eu estava conversando um certo dia com um evangelista, e ele falou assim, pastor, eu só dou glória na igreja se eu sentir. Eu falei, é mesmo? Respira fundo. Sentiu? Ele, Deus não, só a respiração. Eu falei, quanto tu paga por ela? Nada. Aí tem gente que fala, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou vivendo uma situação tão complicada, tão difícil. É mesmo? Mas você não acha que Deus é digno de honra e de glória? Porque de toda a situação ao teu redor está ruim, você ainda está de pé, eita glória. Salmo 134 verso 2, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, levante a sua mão e glorifique a Ele. Deixa eu caminhar para finalizar. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Aí o texto vai dizer o seguinte: que Pedro o toma pela mão direita
e o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Calma aí. Se ele falasse só os pés, eu acho interessante. Só que é um médico que está falando, então tem uma linguajar mais técnico, porque ele vai falar os pés e artelhos. Aí eu fui pesquisar anatomia, porque eu sou leigo, e a anatomia diz que os artelhos são os dedos dos pés. Porque os pés, na verdade, ele tem uma formação de aproximadamente 26 a 28 ossos nos pés. Claro que existem muitas divisões nos pés, mas o que nos chama a atenção são exatamente os tendões, os nervos que ligam os pés até o corpo. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que esse homem, ele vai se firmar os pés e os artelhos. Ou seja, se tu não pegar isso aqui, irmão, é um negócio muito sério, hein? Ou seja, aquele homem, olha só a situação daquele homem, os pés dele, os nervos estavam atrofiados, ele não conseguia ficar de pé, ele não tinha condições de ficar de pé. Ou seja, quando o homem disse, no nome de Jesus, eu te dou Jesus, Jesus entrou e começou a destravar os nervos todinho dos pés, os nervos que ligavam dos pés até a canela. Por quê? Porque aquele homem precisava ter equilíbrio e precisava ficar de pé e ter locomoção, porque se os pés não estiverem de acordo, não consegue andar, não consegue ter equilíbrio. E vou te falar, tem nervos sensoriais nos pés que são que transmitem para o cérebro exatamente a questão: eu vou andar, vai se locomover. Então Deus está dizendo para alguém aqui neste culto de missões: vai destravar o que está travado. Vai, eu estou vendo mão levantada ali, eu estou vendo mão levantada aqui neste culto de missões. Deus vai destravar o que está travado e vai começar a se mover. Oh glória, só quem pode vem no glória, só quem pode enche o pulmão. Fala para esse crente, irmão, que está do teu lado, diga para ele assim: o que está travado, Jesus entrou para destravar o que estava travado. Fala para ele: a obra é completa, não vai ficar desse jeito, não vai ficar dessa forma. Se prepara, vai ser colocado tudo no seu devido lugar. Aí olha o que o texto diz para a gente encerrar. Já encerro, tá, pastor Eli? Olha o que o texto diz para encerrar. Olha só o que o texto fala: e saltando ele, pôs-se em pé e andou. Calma aí. A lógica da músicos, olha só que interessante, a lógica da medicina é você fazer fisioterapia para depois andar e depois saltar. Só que Deus inverte a ordem do negócio. Deus faz saltar e depois andar. Alguém está entendendo? E sabe o que é interessante? É que o texto vai dar continuidade e dizendo assim: e entrou com eles no templo. Por quê? Primeiro ele saltando, ação contínua. Andou, ação que ela começa e termina. Parece que ele dá um passo e para. Só que agora o texto, quando se dá sequência na vírgula, o texto vai dar sequência dizendo que agora a ordem é ao contrário. Como assim a ordem é ao contrário? Porque agora ele vai entrar no templo, entra no templo andando, ação contínua. Ele não para de andar,
porque a obra missionária nunca para de andar. Podem lutar até contra a obra missionária, mas ela nunca para, ela jamais vai parar, porque Deus sempre vai levantar um missionário, e onde tiver, qualquer lugar, parte do mundo, missionários serão levantados. Eu fui fazer a obra de Deus dentro de uma região chamada Brasilinha do Goiás, e lá eu falava de Jesus para alguém morando dentro da igreja, mas nunca deixei de falar. Por quê? Porque o evangelho continua andando, continua em movimento, ele nunca para, ele nunca para. E sabe o que eu acho mais ainda tremendo? É que a palavra andar, ela no grego significa peripatel. Peripatel no grego significa aquele que faz o seu próprio caminho. E eu acho interessante é que exatamente a palavra peripatel também significa aquele que faz uso das suas oportunidades. Igual um culto como esse aqui, você não vai ter outro amanhã. O anjo que desceu aqui para nos abençoar, que Deus mandou, não vai ser o mesmo de amanhã. A oportunidade é única para nós aqui hoje. Aí o texto vai dizer que ele andando, ação contínua, andando e saltando, olha só, irmãos, e saltando, ação contínua, ele anda saltando, porque ele está alegre. Ele não recebeu a vitória e foi para um outro lugar que não seja a casa de Deus. Ele foi prestar culto para Deus, ele foi adorar a Deus, ele foi louvar a Deus. E a palavra saltar no grego é halomai. Halomai fala de jorrar, fala de brotar, trazendo uma metáfora como de uma água que sai da terra com uma pressão forte e jorra. Por quê? Porque essa metáfora é usada para o poder de Deus, é rápido e forte. Talvez você entrou aqui e Deus está dizendo: a ação vai ser rápida e forte. Não tem trabalho de feitiçaria, não vai ter macumbaria, não vai ter bruxaria, não vai ter encantamento, porque o poder de Deus chegou para mudar a história desse missionário. E levanta a mão comigo, por favor. Só quem pode adorar, só quem pode adorar Jesus. Para eu terminar e finalizo agora, quando ele entra andando, saltando, isso aqui significa, e eu acho interessante que os comentaristas, eles vão dizer que quando ele entra andando e saltando, apresenta-se que ele está evidenciando: o céu me visitou, o céu me visitou, o céu me visitou, o céu me visitou. Pastor, só Deus sabe como eu cheguei aqui, mas o céu te visitou e te deu força para chegar. Pastor, só Deus sabe como eu cheguei neste lugar, mas o céu te visitou e te trouxe a esse lugar. Então se sinta privilegiado ou privilegiada. Por quê? Porque se não fosse o céu, nem da cama você levantaria hoje. Se não fosse o céu, você estaria tomando vários remédios de depressão com sentido e pedindo suicídio, pedindo a morte para Deus. Mas o céu desceu na 45 aqui para falar para alguém de uma forma íntima e particular e dizer: o meu poder vai entrar com força, vai entrar com força, vai entrar com força, vai arrebentar cadeias, aquele que está desviado se prepara para voltar, aquele que saiu se prepara para chegar. Deus está quebrando cadeias. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou, estamos num culto de missões.
O diabo nunca vai parar, porque a vontade do céu é que você continue andando e saltando e louvando. Oh glória! Fala para esse irmão assim: você pode até pensar em parar, mas o céu não deixa. O céu não deixa. O céu não deixa. Quem foi escolhido para um grande propósito, o céu sempre vai tratar de impulsionar para estar em movimento. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oremaia shura macantarabachera bagaia suri derralabas. Feche os seus olhos, abre o teu coração diante do Senhor. Deus não te chamou para parar, essa obra precisa continuar. O departamento precisa de você, essa igreja precisa de você, o teu pastor precisa de você. Se nós unirmos as nossas forças, o Vilar Carioca vai ficar pequeno diante daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Vai ter muita gente saltando, andando neste lugar, entrando por esta casa de oração, mas a igreja precisa se despertar para esse último tempo, porque Deus quer liberar uma evidência de milagre para nossas vidas, e não é amanhã, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Você só precisa abrir o coração para Ele. Oh Santo Espírito de Deus, diante da Tua presença na noite deste dia, conforme a Tua palavra dada ao nosso coração, Senhor, nós estamos aqui como igreja neste trabalho missionário, crendo, Pai querido, na Tua mão poderosa, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos alimenta, que nos coloca de pé, mesmo que nós venhamos nos sentir tão entristecidos, ó Pai, por coisas que nossas ainda não foram resolvidas, mas ó Deus, é o Teu Espírito que nos move, Senhor, para permanecermos na Tua presença. É o Teu Espírito, ó Deus, que nos move para buscarmos a Tua face, embora muitas das vezes não há palavras nos nossos lábios para buscar a Ti, como foi a Ana, mas ó Deus, nós estamos com o coração inclinado diante do Teu altar e da Tua presença, porque temos a necessidade de Ti, ó Deus, para que nesta noite o nosso coração venha arder por almas, ó Senhor, para que a nossa alma venha arder por almas, ó Senhor, para que venhamos ter compaixão em resgate, Senhor, de tudo aquilo que fomos um dia no passado, que sejamos renovados como uma igreja atuante, para que nada, Pai, venha parar esta obra. Continue abençoando, meu Deus, esse departamento de missões, continue abençoando esta igreja, o Teu povo, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus.